Boa noite. Vamos começar então nosso 7º módulo, Gigantes da Alma. Bem, a mentora Joana de Ângeles, quando começa a fazer a abordagem dos gigantes da alma, ela vai fazer todo o seu estudo com base também no estudo de Miriam Lopes. Mas, como o próprio olhar do Espiritismo possibilita, ela vai ampliar um pouco mais essa análise, essa abordagem. Então, para começar a nossa abordagem, Joana propõe que todos nós possamos analisar, avaliar, no caso, e reflexionar quanto às necessidades de valorização. O que vem a ser a necessidade de valorização. Então, Joana, em Um Ser Consciente, no capítulo 5, ela vai colocar que os destrutivos gigantes da alma, que exteriorizam os tormentos e a imaturidade do ego, de alguma forma, refletem um fenômeno psicológico, às vezes de procedência inconsciente, noutras ocasiões habilmente estabelecido, que é a necessidade da sua valorização. Os adolescentes normalmente costumam usar esse termo, quando encontram algum amigo ou algum companheiro, e vai dizer que tem necessidade de valorização, necessidade de aparecer. Quando nós falamos com relação ao ego, e, claro, associando aos destrutivos, como Joana chama, gigantes da alma, o que nós estamos aqui observando é que aquele ego imaturo, aquele ego que na sua estrutura ainda está muito preso às questões infantis e egocêntricas, egóicas, ele ainda vai, de alguma forma, buscar uma exacerbação, o que vai provocar no indivíduo uma necessidade exagerada de chamar a atenção ou de ser o centro da atenção. Seja isso de uma forma saudável, vamos dizer, positiva, ou de uma forma negativa. Como seria uma forma positiva? Aquela pessoa que, por algum motivo, que busca um trabalho, ela vai chamar a atenção, mas isso é no momento em que ela faz algo bom para o coletivo, quando ela está fazendo algo bom para a família, mas que na intenção daquilo existe uma necessidade de ser valorizada. E de que forma negativa? Com todos os gigantes da alma. Então, quando Joana começa essa abordagem, o que nos chama a atenção é que muitas vezes por trás de atitudes valorosas vistas por nós, por atitudes também ditas positivas, pode existir ali, por detrás daquela ação, daquela atitude, um gigante atuando em nossa alma. Porque esse ego que está nesse processo de valorização excessiva, de necessidade de reconhecimento, ele vai estar o tempo todo atuando ainda no egocentrismo, o que vai nos ligar na persona, o que faz com que a sombra cada vez mais ganhe uma dimensão e faça com que aquela pessoa se torne cega diante das suas próprias atitudes. Então, quando nós pensamos, e depois do módulo de emoções e sentimentos, nós começamos também a avaliar a importância de um olhar mais profundo também naquilo que está por detrás das minhas atitudes. E quando nós falamos do ego e pensamos nessa necessidade de valorização, surge em nós uma necessidade, me repetindo, de nos perguntarmos quais são as nossas verdadeiras intenções. O que reside por detrás das minhas melhores intenções? Bem, então continuando, Joana vai além. O ego que sente necessidade de valorização, de reconhecimento, sem o contributo do self, em consonância, utiliza-se dos estímulos negativos e agressivos para compensar-se, sejam quais forem os resultados. O importante para o seu momento não é a qualidade da resposta estimuladora, mas a sua presença no proscênio onde se considera ausente. E aí, Joana vai chamando a atenção que esse ego, que ainda precisa da valorização, do reconhecimento,
ele nem sempre vai estar ligado ao self, né, na sua atitude. Então, nós poderemos pensar um exemplo disso. Quantas vezes o comportamento humilde é orgulhoso? Né? Quantas vezes nós nos vestimos de uma roupa de bondade, de caridade, e o que está por detrás de todo esse movimento é um movimento egoísta, é um ato de poder, de controle. Então, essa é a forma negativa, são os estímulos negativos que vão estar fazendo com que aquele ego faça ainda um movimento de valorização. Um exemplo disso, imagine uma situação onde uma pessoa que tem um complexo de poder exacerbado, controlador, e dirige uma empresa ou uma família, está à frente de um trabalho na família. E essa pessoa, pela necessidade de reconhecimento do trabalho, por questões também de complexos e de sua história familiar, sua história de vida, essa pessoa gera em torno de si, sejam com os filhos ou com os funcionários, relação de dependência. Então, nunca dá autoridade suficiente aos funcionários, ou nunca dá liberdade ou autonomia suficiente aos filhos. E sempre, na empresa a gente às vezes vê isso com mais facilidade, sempre é necessário naquele lugar onde se encontra. Mesmo que essa pessoa, e na maioria das vezes, se queixa do excesso de atividades que precisa fazer. Então reclama e sofre, e a pressão sobe, a pressão desce, passa mal, mas sempre está ali, envolvido em tudo. Então há uma necessidade nessa pessoa, nesse ego, de ser reconhecido. E por isso eu crio relações de dependência e reclamo que as pessoas são dependentes de mim. Então, nesse exemplo, a gente consegue perceber o que vem a ser essa necessidade de valorização. O que está por detrás dessa necessidade, provavelmente é um desses gigantes. E aí entra o orgulho. Toda vez que essa pessoa é desafiada, vai aparecer um outro gigante, a raiva, a ira. Muitas vezes essa pessoa não cede o espaço por medo, e aí todos esses gigantes que vão aparecendo também. Por isso que a mentora vai começar, né, o olhar com relação aos gigantes da alma, chamando a nossa atenção que esses gigantes não surgem de uma hora para outra, mas que eles são decorrentes de uma necessidade ainda de ser valorizado, de ser reconhecido. E tudo isso nos remete sempre ao mesmo ponto. Se eu não me conheço o suficiente, se eu não reconheço em mim mesma o meu valor, eu vou estar buscando isso todo o tempo fora. Eu preciso que alguém reconheça o meu valor, seja porque o meu ato é grandioso, seja porque eu uso algo que chame a atenção, e todo o tempo eu vou estar vivendo para o externo, para um processo exterior. E aí o meu ego se exacerba, dando lugar à única manifestação que é da persona. Então, Joana vai continuar no mesmo capítulo. Quando o self assoma e governa o ser, os estímulos são sempre positivos, mesmo que tenham origem negativa ou agressiva, porque exteriorizam-se o bem-estar que lhe é próprio. E aí a gente percebe uma mudança na atitude, no comportamento dessa pessoa. Quando o self em que está no comando, quando esse ego já compreende que ele não é o dono da casa, mas sim o mordomo, independente do estímulo externo que venha, a reação ou a ação disso, né, melhor dizendo, vai ser sempre positiva. Porque essa pessoa está sendo conduzida pelo self. No decorrer das nossas apresentações dos gigantes, isso vai ficando mais claro, né, como é essa troca. Porque muitas vezes nós vamos pensar como uma atitude que é originalmente negativa pode se transformar em algo positivo. Como eu posso imaginar, por exemplo, que a inveja possa se transformar em uma manifestação positiva se a inveja é, na maioria das vezes e no olhar de todos nós, negativa. Mas o que Joana vai chamar a atenção é que esta pessoa, esse indivíduo que começa a fazer um processo de autotransformação,
de autoconhecimento e que não se deixa mais guiar pelo self, pelo ego e sim pelo self, mesmo que essas emoções, mesmo que esses sentimentos surjam, vai ter uma resposta agora positiva e não mais uma resposta negativa, porque quem está no comando não é o ego, e sim o self. Mas, já que estamos falando desses gigantes, e quando a gente pensa em gigante, pensa, claro, né, vai pensar no tamanho e na dimensão disso, nós vamos começar com aquele que não existe na casa espírita, espírita não tem isso, né, que é a inveja. A inveja que é antiga e tão antiga quanto o próprio homem. Porque se nós estivermos pensando, quando será que surgiu, né, tudo isso, e nós já conversamos aqui, já falamos dos arquétipos, e para surpresa talvez de alguns de vocês, a inveja é arquetípica. E se a inveja é arquetípica, todos nós temos uma tendência a sentir, a ter a inveja, né? Mesmo que alguém diga que não tem, e aí eu vou lembrar em Jung, que Jung vai dizer que o problema e o perigo não é ter os complexos ou ter os conteúdos sombrios, é quando nós negamos que os temos, porque aí é que eles tomam conta da nossa vida. Então é melhor todo mundo pensar na inveja, né, na minha inveja e ver o tamanho para poder cuidar dela. Mas a inveja, ela já tem uma aparição, né, em um dos livros mais antigos, podemos dizer assim, ou provavelmente o mais lido, que é na própria Bíblia Sagrada. E lá nós temos um ato de inveja, porque no mito da criação, onde Adão e Eva casam e procriam, não sei se casam, na época acho que não tinha casamento, né, mas se unem e procriam, tem 2 meninos, né? 2 filhos, Caim e Abel, e todo mundo sabe dessa história. E Caim, porque estava muito incomodado com as virtudes de Abel, porque Deus gostava mais de Abel, Eva gostava mais de... Todo mundo gostava mais de Abel, né? As 3 pessoas que existiam no paraíso e Deus. Então Caim, tomado de inveja, mata Abel. E aí a inveja já aparece como esse conteúdo extremamente negativo do ser humano, que marca o ser humano com o ato cruel do assassinato. Na própria Bíblia, continuando, também tem um outro momento de inveja, que é Lúcifer, né? Lúcifer tem inveja do amor que Deus tem pelos homens. E por conta disso ele cria uma guerra nos céus, e ele é expulso de lá, e aí vai habitar os infernos. E aí a inveja começa no nosso primeiro contato, né, nesse olhar do homem, vendo a inveja sempre como um conteúdo extremamente negativo. E como tudo que é negativo que está em nós, nós o negamos. Então, é muito difícil, eu diria quase raro, alguém dizer com toda a tranquilidade que tem inveja. Eu sou uma pessoa invejosa, né? As pessoas não vão dizer isso. Mas pesquisando no dicionário Aurélio, né, fui procurar o pai dos menos inteligentes, e lá tem bem claro que a inveja é desgosto ou pesar pelo bem ou felicidade de outrem, desejo violento de possuir o bem alheio. E isso é inveja, né? Aurélio vai dizer, no dicionário vai estar lá bem claro, que é um desgosto, é um pesar pelo bem que o outro tem, que o outro possui. Eu desejo violentamente possuir o que o outro tem. Então a inveja, que a primeiro momento nós percebemos ser arquetípica, existe em nós. E quando Joana vai chamar a atenção que é a valorização exagerada do ego, que vai possibilitar a aparição dos gigantes da alma, nós começamos a pensar que um ego que necessita extremamente de ser valorizado, de ser reconhecido, é muito provável que esse gigante apareça, a inveja. Por quê? Porque toda vez que alguém mostre uma qualidade ou possua algo que para mim, que estou buscando ser valorizada,
pareça chamar mais a atenção do que eu chamo, eu vou ter o quê? Pesar, desgosto, desejo de possuir aquilo para mim. Porque se eu acho que o outro está tendo a atenção que eu acredito que eu mereço, então eu vou querer aquilo para mim. E aí começa a relação da inveja, né? Esse relacionamento do invejoso com o invejado. Bem, e aí Joana vai dizer que ao invés de empenhar-se na autovalorização, o paciente da inveja lamenta o triunfo alheio e não luta pelo seu. Egocêntrico, não saiu da infância psicológica e pretende ser o único centro de atenção, credor de todos os cultos e referências. E aí a gente pode perceber bem o movimento infantil, né? O comportamento de um ego altamente infantil. Então, ao invés de se empenhar na sua autovalorização, e aqui nós já começamos a ter um primeiro ponto de como trabalhar a inveja. A inveja, ela vai aparecer tanto maior quanto for o meu grau de desvalorização. Quanto menos eu reconheço em mim o meu valor, quanto menor for a minha autoestima, quanto menor for o meu autoamor, maior vai ser a possibilidade de que a minha inveja apareça. Por que isso? Vamos voltando nos conceitos. Nós, lá no comecinho da nossa formação, como pessoa, como gente, no início dos nossos relacionamentos, estamos aprendendo a ser uma pessoa que agrada os nossos pais. Nesse aprender a ser essa pessoa agradável aos nossos pais, partes nossas são rejeitadas por nós, porque os nossos pais, por algum motivo, não as aceitam. E aí quem começa a surgir? A persona. Então, nessa construção da persona, onde eu saio da minha casa, vou para a escola, vou para o trabalho e começo a me relacionar com as pessoas, a necessidade natural do ser humano de fazer parte de um grupo faz com que muitas vezes eu busque ser o que eu não sou para agradar ao outro. E nesse processo que essa persona pode tomar uma proporção muito grande na minha vida, ganha uma valorização maior porque é agradável estar fazendo parte daquele grupo, eu corro o risco de me tornar uma pessoa muito invejosa. Porque toda vez que eu reconhecer no outro aquilo que eu acredito ser de valor, eu vou então querer possuir. Então o que vai acontecer no processo da inveja, que a gente vai perceber é que o meu valor sempre vai estar em algum lugar onde eu não estou. Imagine uma situação, eu vou contar um caso de alguns anos atrás de vizinha. Sabe que vizinha não tem inveja da outra vizinha, isso não acontece, né? Então é um caso fictício. A vizinha tinha uma geladeira que gelava, porque a função da geladeira é gelar. Então a geladeira dela gelava. E a outra vizinha também tinha uma geladeira que gelava, mas que estava muito velhinha. A outra vizinha da geladeira velhinha comprou uma geladeira, mas ela comprou a geladeira. A geladeira dançava, rebolava, lavava os pratos, fazia tudo, era top de linha. E aí a outra vizinha, que tinha uma geladeira que estava boa, gelando, ficou tomada de inveja. E então começou a falar mal da geladeira da vizinha. E pior do que isso, falou mal da vizinha. Porque a vizinha agora era uma pessoa extremamente antipática, porque tinha a geladeira que ela queria ter. Então ela ficou, claro, mulher não vai perturbar o juízo do marido quando quer as coisas, né? Então ela ficou conversando com o marido, dialogando com o marido, até que o marido não aguentou mais e comprou a geladeira. Igual, porque tem que ser igual à da vizinha. E agora que ela tem a geladeira igual à da vizinha, a vizinha agora passou a ser uma pessoa agradável. Porque tem uma geladeira igual à dela. Mas qual é o problema? É a vizinha? Porque o valor dessa mulher estava na geladeira. Então ela era alguém importante,
Porque na cabeça dela ter aquela geladeira era porque ela tinha status. Ela era uma pessoa que tinha uma geladeira top de linha. Então, o que nós vamos ver muito numa sociedade como a nossa, que se transforma em uma sociedade altamente consumista, é que se a gente vai colocar o nosso valor nessas coisas, vai ter que mudar de valor todos os dias. Então, todo dia você tem uma crise de inveja. Porque o celular muda todo dia, o computador muda todo dia, a moda muda todo dia. Então, quando nós estamos presos a todas essas questões, como Joana vai chamar a atenção, eu fico egocêntrico. Todo o tempo a minha vida vai girar em torno das questões pequenas do ego. Então, o meu valor é o carro que eu tenho, o meu valor é o perfume que eu uso, o meu valor é o lugar que eu moro. E toda vez que qualquer outra pessoa esteja alcançando isso que eu acredito ser valoroso, essa pessoa passa a ser agora o meu alvo de inveja. E dependendo do meu temperamento, dos meus complexos, essa ação ou reação à pessoa vai ser menor ou maior em grau de agressividade ou até mesmo de violência. Bem, então Ovídio, lá atrás, porque naquela época também as pessoas não eram invejosas, ele vai dizer que a inveja habita no fundo de um vale, onde jamais se vê o sol. E Ovídio, quando ele vai escrever isso, ele está mostrando como ele percebia o invejoso, né? Então, a inveja está naquele lugar onde o sol não aparece, onde não há vida, onde não há luz. Nenhum vento o atravessa, porque é sufocante. É assim que o invejoso fica, sufocado, né? Ali reinam a tristeza e o frio. Jamais se acende o fogo. Há sempre trevas espessas. Assiste com despeito aos sucessos dos homens. E este espetáculo a corrói. Ao dilacerar os outros, ela se dilacera a si mesma. E este é seu suplício. Quando nós pensamos na questão da inveja, e quando a pessoa se deixa tomar pela inveja, ser consumido pela inveja, todo o tempo, como Joana chamou a atenção na frase inicial, essa pessoa deixa de viver a própria vida. E a grande perda nesse momento é que a pessoa se desconecta do seu potencial criativo, do seu potencial criador, que também é um arquétipo. É como se nós pudéssemos pensar que no meio de uma imensidão de possibilidades, vamos imaginar um shopping, onde você pode chegar ali naquele lugar e pegar qualquer coisa está ali a seu dispor. Mas como eu sou invejosa, eu quero exatamente aquilo que a outra pessoa pegou. Então eu tenho milhares de opções, mas eu sofro, eu me destruo, eu vou me corroendo por dentro porque eu quero exatamente aquilo que a outra pessoa já pegou e que eu não tenho mais como pegar para mim. Então, essa é a grande perda quando a gente se deixa envolver pela inveja. A gente perde a conexão com o nosso potencial de construir uma vida nova, de construir uma vida digna. Porque o que é que vai acontecendo aqui? Como eu fico presa na persona, presa nas questões do ego, eu não consigo atender ao chamado do self. Então, tudo aquilo que pode acontecer de novo, todas as intuições, tudo que vem do self, eu não consigo me conectar. E aí a vida vai passando, né, no seu rio, no seu ciclo natural, e eu desconectada não consigo completar nem realizar as questões grandiosas da vida. Bem, mas aí Joana continua. Insidiosa, a inveja é resultado da indisciplina mental e moral, que não considera a vida como patrimônio divino para todos, senão para si apenas. E aí, quando Joana começa a chamar atenção, primeiro, para a indisciplina mental, ela está falando aqui dos nossos pensamentos, né? Que eu me deixo dominar pelo aquele pensamento, muitas vezes repetitivo, e que me leva o tempo todo a pensar no desejo
de querer ter ou de possuir aquilo que não é meu. Segundo, indisciplina moral. E aí ela vai chamando a nossa atenção para o egoísmo. Porque quando eu acredito que o outro não tem direito de ter o que eu quero ter, então eu começo a entrar no processo não só do egocentrismo, mas também agora do egoísmo. Então nós vamos percebendo aqui que a minha necessidade de reconhecimento e de valorização, que me prende a tudo isso, também é sequela ou consequência das minhas questões morais, do meu egoísmo, do meu orgulho, que eu não trabalho. E por conta disso, eu não vou querer que o outro também seja beneficiado, porque só eu sou digno de merecer aquilo. E aí nós vemos muitas vezes o comportamento, né, do excesso de lamentação, do excesso de queixas, o excesso de reclamação, porque a pessoa fica indignada com a condição que está vivendo e que muitas vezes por detrás pode ter um comportamento invejoso. Por que comigo e não com fulano? Quer dizer, o mal pode acontecer com o outro, mas comigo não, né? Por que eu não mereço ter? E parece muitas vezes um comportamento da própria criança, que não compreende porque não pode ter aquele brinquedo, porque não pode sair naquele determinado horário. Então nós vamos muitas vezes levando a vida de uma forma extremamente infantil, se relacionando com Deus e com os outros também de forma infantil, querendo todo o tempo ser beneficiado. Até nas nossas preces e nos desejos que temos muitas vezes, na relação com os espíritos, nós temos esse comportamento, né? Porque eu quero ter, mas eu não me preocupo se o meu desejo vai prejudicar uma outra pessoa. Isso não importa. O que importa é o que eu quero, é o que eu desejo. Então, a inveja descarrega correntes mentais prejudiciais dirigidas às suas vítimas, que somente as alcançam se estiverem em sintonia, porém, cujos danos ocorrem no fulcro gerador, perturbando-lhe a atividade, o comportamento. E é muito interessante Joana chamar a atenção aqui, porque ela vai dizer bem, a inveja, e aí nós voltamos àquela frase anterior, quando ela vai chamar a atenção para a qualidade dos nossos pensamentos. Então, a inveja, por conta do pensamento, ela vai descarregar energia ao objeto invejoso, a pessoa que é invejada, que só vai receber isso se estiver na mesma sintonia. E às vezes eu acho interessante o comentário, né? E a pessoa dizer assim, eu não vou para tal lugar, ou eu não vou falar porque as pessoas têm muita inveja de mim. E eu sempre me pergunto, por que a pessoa acha que ela é objeto de inveja? Porque se a pessoa acha que ela é invejada, provavelmente ela é orgulhosa, né? Então eu sou tão orgulhosa, eu sou tão valorosa que as pessoas morrem de inveja de mim. Então essa pessoa que está nesse ponto, provavelmente ela vai receber a sintonia do invejoso, aquele pensamento que chega até ela. E aí Joana continua, né? Que o prejuízo maior, caso o pensamento chegue ou não chegue, o prejuízo maior é naquele que é gerador da inveja. Esse fica com todo o seu comportamento altamente perturbado. E aí nós começamos a pensar nos filhos da inveja. Eu fiquei me perguntando quantos filhos a inveja deve ter. E aí me lembrei de alguns, mas tem um que eu acredito ser o filho primogênito e predileto da inveja, que também é uma coisa que não acontece. Eu vou falar, mas vocês sabem que eu falo coisas que não são nem sempre, né, reais na nossa vida, que é a fofoca. A fofoca é filha da inveja. Por que a fofoca é filha da inveja? Eu preciso diminuir o outro, eu preciso defamar o outro, destruir a imagem daquele que é o meu objeto de inveja. Quando eu faço isso, mesmo que eu não convença aos outros, mas a mim, convence. Então aquela pessoa não é mais digna de receber aquilo que eu acredito e que eu gostaria de ter para mim. E quando nós vamos aprofundando nas questões psicológicas, por detrás
da inveja também reside em muitos complexos, e um deles é o complexo de poder. A minha necessidade de estar no poder, a minha ânsia de poder, que vai tirar de mim a capacidade de perceber o valor do outro. Por isso Jung chamava a nossa atenção que quando há ânsia de poder, ali não reside o amor. Porque o amor é esse sentimento que favorece, que possibilita que eu possa olhar para o outro e reconhecer nele todos os seus valores. O que não quer dizer que reconhecer o valor do outro tira ou diminui o meu valor. Porque o valor é pessoal. Né? Então, aí a gente volta para a questão da necessidade de se conhecer. Se eu de fato busco me conhecer, se eu de fato percebo a pessoa que sou e busco os meus valores, eu não preciso tirar, entre aspas, o valor do outro para poder me sentir mais confortável, para me sentir melhor. Então, Joana vai sugerir a terapia da inveja. A terapia para a inveja consiste, inicialmente, na cuidadosa reflexão do eu profundo em torno da sua destinação grandiosa. Perceber-se filho de Deus. Né? A partir do momento em que eu me conecto de novo com Deus, e aí nós voltamos para aquela primeira frase, quando eu me conecto com o self, eu percebo e reconheço automaticamente o valor que tenho já por ser filho de Deus. Né? Bem, no futuro, avaliando os recursos de que dispõe e considerando que a sua realidade é única, individual, não podendo ser medida nem comparada com outras em razão do processo de evolução de cada um. Né? Então, um ponto de cura, de tratamento, vamos usar melhor a palavra, para a inveja é perceber que cada um de nós somos uma individualidade e que não temos como nos comparar ao outro. Uma das coisas que causa a inveja é já na infância, quando as crianças são comparadas. Né? Fulaninho é melhor do que você, fulaninho é mais inteligente do que você. E isso faz com que a criança sempre esteja se buscando em outro lugar, né? Sempre se comparando. Então, Joana vai chamar a atenção para que você perceba que, como filho de Deus, você está destinado à perfeição. E isso já é muito grande e importante para todos nós, né? Essa conexão com Deus. Segundo, não tem como comparar um ser com o outro por conta da sua história de vida. Não tem como eu dimensionar o que é qualidade ou defeito em uma pessoa sem conhecer toda a sua história. Então não adianta eu desejar o que o outro possui, porque talvez na história de vida dessa pessoa, ela já tenha méritos para possuir aquilo, e falando em questões materiais, aquilo que eu desejo e que eu ainda não tenho, por ter desprezado, por não soube fazer o uso necessário no momento, ou por não ter ainda oportunidade. E muitas vezes, né, a dificuldade de percepção do ego, pela limitação de visão do ego, nós não nos damos conta que um bem material muito grande poderia fazer com que eu perdesse toda a minha existência, porque os complexos que tenho, né, o mau hábito, as questões morais que ainda precisam ser trabalhadas, colocariam toda a minha existência a perder. E a misericórdia divina é tão grande que não me permite possuir o que eu gostaria de possuir. Então é nesse processo de conexão com Deus que o self começa a entrar em ação, e essa inveja, que é arquetípica, que vai aparecer na nossa vida, pode tomar uma nova dimensão e me conduzir para um processo de crescimento. Se nós pensarmos que, na maioria das vezes, o que a inveja faz e deseja são questões materiais e que estão ligadas ao ego ou de promoção da imagem, e se pensarmos que, será que se eu começar a desejar ardentemente ser igual ao outro na sua bondade, na sua verdadeira humildade, né, na sua simplicidade, será que a minha inveja não começaria aí a ser positiva? Será que se eu começar a querer ser tão bom quanto,
aquele outro que faz a ação de caridade, de beneficência, será que o self não começaria a atuar na minha vida de uma outra forma, possibilitando a mim agora uma transformação na pessoa que sou e me ajudaria a sair do egocentrismo e sair do meu egoísmo? Então essa é a proposta que a gente também vai percebendo, que esse gigante da alma também pode, né, se transformar. E aí, como Miren Lopes vai trazer, ele vai dizer assim: só o amor, que é um outro gigante da alma, é capaz de derrotar, de diminuir todos os outros gigantes. É quando eu começo também a me permitir entrar num processo de amorosidade, primeiro comigo, me amando, reconhecendo em mim os meus valores, mesmo que ainda pequenos, eu posso começar a transformar tudo isso em algo positivo e favorável, sempre ao meu crescimento. Bem, então nós vamos pensando e refletindo. Eu vou deixar vocês com a questão da inveja, medindo, né? Toda vez agora que eu olhar aquela pessoa e dizer assim, olha, mas que coisa interessante, mas sem o desejo do ego, mas sim com a vontade do self, né? Essa vontade da mudança, da modificação, do comprometimento com a vida, do comprometimento com Deus, com o compromisso com o nosso processo consciente de individuação. Até a próxima aula e boa noite. As nossas saudações às amigas, aos amigos aqui presentes. Nossas saudações a todos que nos acompanham pela tvsei.com, os nossos votos de paz. Hoje vamos falar um pouco a respeito da culpa e da lamentação, que se transformam em dois gigantes da alma, como assevera a benfeitora Joana de Ângeles. No livro Os Pantanais da Alma, o analista junguiano James Hollis narra uma experiência muito interessante e profunda que teve com uma das suas pacientes. Foi uma paciente peculiar. Ela ligou um dia querendo marcar apenas uma sessão. Disse a ele que não faria outra sessão, seria apenas aquela. E desejava que 2 horas fossem reservadas para aquele encontro. E para isso ela encaminhou uma foto até o consultório do analista. Deparando-se com a foto, James Hollis viu ali a seguinte inscrição: uma mulher conduzia seus 2 filhos para a câmara de gás de um desses campos de concentração da Segunda Guerra Mundial. Certamente, pensava ele, aquela mulher e seus 2 filhos deveriam estar mortos àquela altura. Ele estudou detidamente aquela foto encaminhada e chegou a ter um sonho naquela noite. Foi com muita ansiedade e expectativa que aguardou o encontro com aquela paciente inusitada. Quando ela chegou e ficou registrado o codinome Ilse, ela perguntou se o analista tivera visto a foto. E ele disse que sim, eu vi a foto detidamente a respeito daquela mulher. E Ilse disse a James Hollis que aquela mulher era ela. O analista tomou-se por espanto, porque no relato abaixo da foto dizia que ela estava sendo conduzida para a câmara de crematório. E ela disse a James Hollis: na verdade, eu estava ali por acaso. Eu não sou judia, como o Senhor pode ver, mas naquela manhã tudo parece ter dado errado comigo. Eu me encontrava no bairro dos judeus, exatamente no dia e na hora que a Gestapo havia decidido que iria levar todos os judeus
para a câmara para os campos de concentração. Não bastaram meus gritos, não bastaram meus apelos dizendo: eu não sou judia, eu não sou judia, porque muitos também faziam dessa forma. E fui conduzida junto com toda aquela população para o campo de concentração. Ali chegando, novamente conversei com o soldado, com o comandante, dizendo o nome do meu pai, que era um médico conhecido, e ele me disse o seguinte: agora a senhora já viu muito para poder voltar. Ficará aqui retida para o campo de trabalho, mas te dou uma tarefa para a sua libertação. Havia ao seu lado uma mãe e 2 crianças. A mãe seria conduzida aos trabalhos, enquanto os filhos seriam levados à câmara de gás. E a tarefa daquela senhora, que se dava o nome de Ilse, era a seguinte: era conduzir aquelas 2 crianças até a fila onde as crianças iriam ser mortas na câmara de gás, no crematório. Ela disse que àquela altura nem sequer pensou nisso, porque estava de certa forma feliz por ter sido salva a sua vida. Iria deixar ali as 2 crianças e depois conduziria de certa forma a sua vida. E assim o fez. Conduziu as 2 crianças e passou um tempo no campo de concentração até que finalmente pudesse ser libertada depois de verificarem a sua condição. E Ilse prosseguiu vivendo sua vida de forma normal, como todas as pessoas, tendo um trabalho, não conseguiu constituir família, mas levava uma vida até de certa forma satisfatória. Mas, certa feita, quando se encontrava numa biblioteca, ela se deparou com aquela foto. Ela não sabia que haviam tirado uma foto. Se deparou com a foto e veio na memória todo aquele momento vivido do campo de concentração e os horrores da Segunda Guerra Mundial, aos quais ela sequer tinha se reflexionado. Tão presa em si mesma, tão presa no egoísmo, ela não havia se dado conta de que houvera participado de um dos momentos mais cruéis da humanidade. E agora, a culpa lhe batia à porta. Ela dizia a James Hollis, o analista: eu tentei até mesmo me fazer parte da religião judaica, mas não consegui ao certo. Mas uma coisa carrego como crença, é que existem uma quantidade de pessoas justas no mundo, e eu tenho que relatar o meu fato a essas pessoas justas. Tratava-se de uma tradição religiosa, na qual a pessoa, confessando os seus pecados, de alguma maneira, a esses justos, entre aspas, iria se libertar da culpa. No que James Hollis disse a ela: mas como a senhora pode ter certeza de que eu sou um desses justos? Eu não tenho certeza, mas na dúvida resolvi procurá-lo. Enquanto estabelecia uma conversação de 2 horas, o analista James Hollis ficou a pensar na culpa. Essa culpa que todos nós, de certa maneira, carregamos dos nossos atos transatos. Porque se a lei de Deus se encontra inscrita na nossa consciência, toda e qualquer ação que tenhamos feito, qualquer decisão que tenhamos tomado distantes dessas leis divinas, mesmo que passe despercebida pela consciência do ego, fica registrada na consciência maior do self que nós somos. Então a culpa se estabelece de certa forma como um desacordo entre o ego e o self. Quando sabemos no íntimo, no fundo de nossas almas, que as nossas escolhas foram equivocadas e que por mais que tentemos apagar, diluir, enquanto não temos uma avaliação honesta sobre a ocorrência, não nos liberamos da culpa, porque existe todo um processo necessário para que se possa fazer esse resgate. A senhora Ilse tentava fazer o resgate de uma forma mágica, mas não é dessa forma. A culpa
se enraiza em nosso psiquismo e devemos lidar de forma muito madura com todo esse material que faz parte da energia do nosso ser. Joana de Ângeles, na obra Conflitos Existenciais, nos diz que duas são as causas psicológicas da culpa. A que procede da sombra escura do passado, da consciência que se sente responsável por males que haja praticado em relação a outrem, e a que tem sua origem na infância, como decorrência da educação que é ministrada. Então, esse primeiro patamar de culpa analisado por Joana de Ângeles diz respeito aos nossos atos pretéritos em desacordo com as divinas leis. Temos um parâmetro da consciência e, de certa forma, a culpa é um sinalizador muito útil para a nossa vida psíquica. Porque se assim não fosse, como poderíamos perceber que erramos? Como poderíamos perceber que agimos de forma equivocada se não existisse em nós uma instância que, de certa forma, apontasse? Então, a culpa funciona como um sistema de alerta para dizer, olha, preste atenção, você está agindo ou agiu de maneira equivocada. Você está agindo de maneira impensada. Não é dessa forma que deve se comportar perante as divinas leis. Então, todas as nossas ações, arquivadas no inconsciente, entram, de certa forma, em contato, passam pelo crivo dessa lei. Se estiverem em desacordo, criam uma energia específica que é acionada na consciência através da forma de culpa. Mas Joana de Ângeles chama a atenção para que existe também um outro tipo de culpa, essa culpa que vai sendo produzida na nossa infância. Quando o pai e a mãe dizem para a criança, isso é bom, isso é mal, isso é bonito, isso é feio, nós vamos também criando, de certa forma, um sistema de valores familiares. E esse código de conduta familiar, também quando nós rompemos, a consciência acusa na forma de culpa. Então, nós podemos e devemos diferenciar a qualidade de culpa que nós sentimos. Porque essa culpa que decorre da família, alguns desses valores e crenças têm mesmo que ser questionados. Por que eu ajo dessa forma? Somente porque aprendi que deveria ser feito assim, com os meus pais, com a minha família. E à medida que vamos amadurecendo, vamos poder também fazer as nossas escolhas. Senão ficamos muitas vezes perdidos, presos em patamares de crenças que não são mais válidos. E muita gente sente culpa por conta disso. Sente culpa às vezes por ter escolhido um caminho diferente do que os pais desejavam, de ter escolhido uma profissão diferente do que o pai e a mãe almejavam para ele, porque a nossa identidade também vai sendo formada a partir da educação que nós temos. E precisamos muitas vezes questionar isso. Agora, a culpa mais profunda é essa em relação ao passado. Essa dos nossos crimes, dos atos praticados nesta e em outras existências, que muitas vezes pesam em nossa economia espiritual e que são trazidas, de certa forma, na maneira da culpa. E complementa a benfeitora Joana de Ângeles, dizendo que o remorso gera o fenômeno da identificação do erro. Mas, se não se faz acompanhar da coragem para a conveniente reparação, transfere para os arquivos do espírito o conflito em forma de culpa, que ressuma facilmente ante o desencadear de qualquer ocorrência produzida pela associação de ideias. Então, se eu cometo um fato equivocado, a consciência me aponta na forma de remorso. Poxa, eu não deveria ter feito daquela forma. Eu poderia ter agido de uma forma diferente. Essa é a grande oportunidade que nós temos de nos reconciliarmos com a pessoa, de certa forma, tentar consertar o erro, mas como muita gente é teimosa, não é o caso de vocês, que estão aqui presentes,
Como existe muita gente teimosa, mesmo com a voz da intuição apontando para um rumo, o que a gente faz normalmente? Escolhe o caminho equivocado, porque tem uma coisinha chamada orgulho, tem uma coisa chamada ego ferido, inflado, que não deseja de maneira alguma pedir desculpas, reconhecer o erro, ser humilde. Não, eu tenho que impor a minha situação. E inflo o ego, coloco o peito para frente e digo, não, essa é a decisão correta. E o que acontece com isso? Eu transfiro para os arquivos do espírito, o inconsciente, o conflito em forma de culpa. E ele ressuma perante a associação de ideias. E é interessante porque nesse tópico, Joana trabalha o conceito de complexo. Os complexos são aglutinações de emoções ao redor de determinados temas. Então, esses equívocos são trazidos à tona pela consciência através da associação de ideias. Eu vejo ou passo por algo semelhante àquilo que eu produzi no passado e a consciência acusa. Olha, existe algo do seu passado que você precisa dar conta. E o inconsciente e a consciência funcionam a todo tempo através da associação de ideias, trazendo à tona os conflitos, os complexos de que nós somos portadores e que chamam a atenção da energia retida no inconsciente, que deve ser resgatada, que deve ser analisada, trabalhada para a nossa consequente libertação do psiquismo. E James Hollis irá dizer que parte do legítimo desenvolvimento do indivíduo é o reconhecimento adequado da culpa, o que significa a aceitação da responsabilidade pelas consequências da própria escolha, por mais inconsciente que ela tenha sido na ocasião. E nesse aspecto, James Hollis está em sintonia com o pensamento de Joana de Ângeles, que propõe também que a culpa se transforme em responsabilidade assumida. Então, uma maneira consciente, madura, sábia de lidar com a culpa é nos tornarmos responsáveis. Identificado o erro, sim, eu sou responsável pelo erro. Mas não somente isso, fazer o caminho para a reparação do erro. Não somente a confissão, que significaria remissão em alguns casos, mas fazer o caminho oposto, o caminho da construção, da escolha saudável a partir da identificação do erro. E isso é uma forma saudável de lidar com a culpa. Muita gente se pergunta, poxa, mas eu cometi um erro tão grave. Eu normalmente costumo fazer assim, bem, à época, você tinha a mesma consciência que você tem hoje? Normalmente as pessoas dizem não, eu tinha um direcionamento de vida equivocado, certo. Se fosse hoje, você tomaria a mesma decisão, faria a mesma escolha? A pessoa diz não. Então, liberte-se da culpa, assumindo a responsabilidade pelo ato, fazendo a escolha correta a partir de agora e corrigindo na medida dos possíveis, na medida do possível, as consequências da sua escolha equivocada. Porque todos nós na nossa caminhada, enquanto não possuímos o discernimento da consciência maior, fazemos escolhas equivocadas. O próprio Cristo já advertia quando tentaram julgar a mulher encontrada em adultério. Aquele que estiver isento de erro, que atire a primeira pedra. Quem não tem no próprio psiquismo, na própria história, escolhas equivocadas, formas errôneas de levar a vida, ações tomadas de forma impensada e que vão pesando na nossa economia espiritual. Se isso traz culpa nos dias atuais, é porque o psiquismo já reconhece sendo a hora de tomarmos um caminho e uma escolha diferente, assumindo a responsabilidade, reconhecendo e fazendo escolhas corretas a partir de agora, como uma forma madura, consciente de lidar com a culpa. E em O Despertar do Espírito, Joana de Ângeles complementa:
identificada a culpa, surge o imperativo do auto-perdão, através do qual a racionalização do ato abre campo para o entendimento do fato menos feliz, sem punição, nem justificação doentia, mas simplesmente digestão psicológica do mesmo. Então precisamos, em primeiro lugar, identificado o ato, identificada a escolha equivocada, trabalhar em nós mesmos o auto-perdão. Auto-perdão significa auto-amor. Auto-perdão significa se dar novas oportunidades, libertar-se desses erros passados, porque não é martelando a nossa consciência que nós nos libertamos dele. Porque quem se sente culpado e fica se punindo o tempo todo, vai encontrar situações e ocorrências que façam com que esse sofrimento se intensifique cada vez mais. Quando o caminho, o chamado que a culpa nos faz, é para a libertação, não para a punição. Não estamos aqui simplesmente para pagar os nossos débitos, para quitar a nossa dívida perante Deus. Será que Deus é esse cobrador pior do que o SPC, coitado, que fica mandando carta o tempo todo? Temos que mudar a nossa visão até mesmo de Deus para ver a divindade como um educador sublime. O educador bota de castigo também, mas sempre a meta é a educação do espírito. Se a meta é educação, ele nos coloca situações para que não somente passemos pelo erro, entendendo, elaborando e transformando, modificando as nossas escolhas, fazendo novos caminhos, porque é assim que se aprende. Nesse aprendizado temos que nos perdoar. O auto-perdão é um caminho muito importante para se libertar da culpa. Mas, será que é somente o auto-perdão? Eu me perdoo e não faço mais nada? Não é isso. O auto-perdão é uma das etapas. A outra é percorrer o caminho de fazer escolhas corretas, de fazer escolhas baseadas na nossa consciência, de ouvir a nossa intuição para que não caiamos no outro patamar, que é a lamentação e vitimização. Porque muitas vezes, quando não lido de forma madura com a culpa, eu tento achar algum culpado. Alguém tem que ser culpado. Esse culpado não sou eu. Então tenho que encontrar alguém que seja culpado para eu poder me queixar, me lamentar da vida, descarregar as minhas frustrações. E isso se trata de um mecanismo de defesa. Muitas vezes, aqueles que não aprenderam a exercitar o afeto de maneira madura, consciente, buscam se colocar na situação de coitados, de vítima, porque é a única forma que acham, que encontram, de chamar a atenção de alguém. Então eu passo a ser vítima da vida, eu sou vítima. Deus me escolheu para ser vítima, para ser aquele que vai ter todo o azar do mundo, em que tudo que é errado vai acontecer comigo, em que todas as coisas ruins estarão no meu caminho pela minha frente. E aí eu passo a reclamar do governo, passo a reclamar do meu chefe, passo a reclamar do meu companheiro, do Estado. Todos são culpados. Eu sou a maior vítima do mundo. E muitas vezes essas pessoas chegam e você, até na tentativa de ajudar, tenta mostrar para elas uma saída, um outro olhar, e aí novamente elas caem na queixa. Mas é porque você não conhece minha situação. É porque você não sabe o problema que eu vivo. O problema dela é sempre maior do que de todas as outras pessoas. Ganha a dimensão enorme porque elas não sabem dar com o próprio conflito. Não querendo assumir a responsabilidade, querem achar alguém para transferir. E a culpa sempre tem que cair nas mãos de alguém. Como um casal que mora sozinho, né, e não tem ninguém para culpar. Eu já disse para Iris, eu vou ter que arrumar alguém para botar culpa, porque só temos nós dois em casa. E tudo que há de errado, quem fez foi o marido, não dá certo. Aí resolvemos arrumar uma diarista, foi minha salvação.
Quando aparece um copo quebrado, foi Neuzinha, Neuzinha é a nossa secretária abençoada. Foi Neuzinha. Quando aparece algum armário quebrado, uma peça fora do lugar, um vidro de flor que caiu no chão, Neuzinha é culpada. Só que às vezes eu me esqueço que não é dia de Neuzinha ir. Foi Neuzinha. Neuzinha não veio hoje e ontem não estava assim. Aí agora eu vou ter que arrumar uma outra desculpa. E muitas vezes vamos fazendo isso com a nossa vida sem nos darmos conta. Vamos transferindo a culpa, nos lamentando, nos queixando e deixando de ser maduros perante os desafios e os conflitos existenciais que fazem parte do cardápio de cada um, da vida de cada um, do diário de crescimento de cada pessoa. Todos temos esses desafios como propostas existenciais para seguir adiante no caminho da individuação. E quem prefere a lamentação ao esforço, acreditando que as demais pessoas foram aquinhoadas sem mérito, opta pela situação de vítima de si mesma, ao invés de triunfador sobre os próprios limites. E detalhe, vamos criando ao nosso redor uma energia que parece sugar as outras pessoas. Não sei se acontece isso com vocês, quando ficam do lado de alguém que se queixa muito, parece que nossas energias vão indo embora. Porque a pessoa é portadora de uma carga tão densa, não para de reclamar. Tudo é motivo de queixa, tudo é motivo de reclamação. E não percebe que o pensamento se conecta, em primeiro lugar, com a gente mesmo. E adoecemos. E vai se conectando também com as outras pessoas ao redor. E quando não estamos vigilantes, deixamos que baixe também as nossas energias por conta dessas vítimas, desses portadores de lamúria que não veem uma opção pela vida consciente, que não fazem uma opção madura para resolver os próprios problemas. Porque se cada um é herdeiro de si mesmo, quem é responsável pelos nossos conflitos? Quem é responsável pelos nossos problemas? Quem foi que criou? Se não nós mesmos. Então, se fomos nós quem criamos, nós fomos os geradores, nós também somos a solução. Não é o outro. O outro pode até auxiliar, ou tentar atrapalhar um pouco também. Mas somos nós quem somos os responsáveis. Por isso mesmo, se passa pelo nosso crivo, devemos prestar atenção. Aonde é que eu me queixo da vida? Em quais momentos eu passo a reclamar da vida, reclamar da sorte, como se as coisas dessem errado comigo e eu não fosse minimamente responsável por isso? É no meu lado profissional, no meu campo afetivo, no meu campo emocional? Onde é que as queixas se tornam mais constantes no meu existir? Porque eu tenho que prestar atenção nisso para poder ser e me transformar em triunfador sobre os meus próprios limites. Às vezes o problema está nas minhas limitações, mas se eu não as observo, não tento superá-las, eu permaneço na situação e na posição de quem queixa. E a queixa de que se faz portador é reação mental e emocional patológica, refletindo-lhe a insegurança e a perturbação, responsáveis pelas ocorrências negativas que procura ignorar ou escamotear. Então essa queixa, à medida que eu vou dando vazão, vai se transformando em doença, porque o pensamento se encontra doentio. E se o pensamento se agrega às minhas próprias células, se vai criando uma energia ao meu redor, o corpo responde também adoecendo e eu não percebo a insegurança e a perturbação que tomam conta de mim. E o que acontece com tudo isso? Vou gerando ao meu redor uma energia tão negativa, sem me dar conta, de que as coisas começam sim a dar errado cada vez mais. Porque se o pensamento ajuda a construir, ajuda a criar, e o meu pensamento está enfermo, as minhas construções serão negativas.
Então, o queixoso, o vítima de si mesmo, aquele que se lamenta a todo tempo, vai criando situações cada vez mais perturbadoras ao seu redor. E às vezes isso se transforma num prato cheio para ele, porque ele já gosta de se queixar, de se lamentar. A coisa vai se adensando ao seu redor, vai se tornando cada vez mais crítica, então ele começa a reclamar. A culpa é de todos. Tudo que acontece em casa é culpa do outro, tudo que acontece na rua é culpa da prefeitura, do governo, do presidente, é culpa do meu patrão. É certo que as instituições coletivas cometem seus erros, mas qual é o meu papel nisso tudo? Qual é o meu papel enquanto indivíduo consciente, enquanto cidadão? Certo, nós temos o direito e às vezes até mesmo o dever de protestar. Isso é uma coisa. Mas se eu somente protesto e nada faço, eu estou correto na minha atitude? É uma atitude consciente daquele que quer transformar algo somente se queixar e não dar uma solução alternativa? Não dizer que fez a sua parte, que cumpre o seu papel? Passa a ser situação, a condição daquele que somente quer se colocar na situação do que aguarda que o outro faça, do que aguarda que o outro escolha por ele. Eu fico na situação cômoda daquele que espera sempre que o outro decida, porque quando o outro decide, eu posso reclamar, não, você escolheu errado. Agora, não escolher também é uma escolha. Quando eu não escolho, eu já estou escolhendo. A situação cômoda de aguardar que os outros façam, que os outros decidam sem tomar parte, sem assumir a responsabilidade que me é exigida, porque maturidade tem que ser conquistada. A maturidade tem que ser dada passo a passo e isso só acontece quando eu tomo a responsabilidade para mim mesmo. E ocultando os conflitos perturbadores, transfere para as demais pessoas as causas dos seus insucessos. E aí Joana complementa, passando as acusações para os tempos nos quais vive, às autoridades governamentais, à má sorte, aos fados perversos, assim acalmando-se e tornando-se vítima no que se compraz. Olha a observação sutil de Joana de Ângeles, no que se compraz. A pessoa, a situação se torna tão patológica, tão doente, é tão bom o papel de vítima porque as pessoas me veem como coitado e eu não saio daquela situação. Eu quero ficar sempre na situação de doente, como se o doente fosse aquele que ganhasse afeto. Algumas pessoas fazem essa associação. E é interessante isso porque às vezes nós aprendemos isso na infância. Poxa, quando eu estou doente, meu pai cuida de mim, minha mãe cuida de mim. Então vou ficar doente para sempre eles cuidarem de mim. Às vezes o psiquismo cai nessa armadilha. E nós queremos, mesmo inconscientemente, estar sempre doentes para que alguém cuide de nós. Certa feita, uma colega de trabalho contou uma situação muito interessante, que ela disse que na casa dela só comia biscoito maisena quem estivesse doente, né? Tinha o dinheiro era regrado, ela disse, bom, a gente não tinha muitos recursos, então biscoito maisena era assim uma coisa rara lá em casa, e só podia quem estivesse doente. Então toda hora, dizia ela, eu ia perguntar para minha avó, ô vó, eu estou com febre, bote a mão aqui, vó, para ver se eu estou doente, porque ela queria comer biscoito maisena. Isso às vezes a gente faz inconscientemente. Querendo os nossos mimos, vamos nos tornando pessoas doentes, queixosas, vítimas, para ver se os outros dão um pouquinho de afeto. Então, na base disso tudo, muitas vezes, se encontra uma afetividade doentia. Aquele que não aprendeu a amar e a se amar em primeiro lugar, estabelece relações afetivas doentias com os outros, se encontrando na situação daquele que sempre se lamenta, sempre se queixa, porque acha que dessa forma conseguirá se libertar. Isso não é de agora. Isso a história já narra de há muito tempo,
desde o oráculo de Delfos, quando as pessoas ali chegavam com suas dúvidas, com suas queixas, tentando transferir para os deuses a solução dos seus problemas. Então ali chegavam com as suas questões, as suas dúvidas, tentando fazer com que as sibilas, as médiuns de hoje, trouxessem a resposta do deus Apolo. O que será que Apolo vai dizer a respeito da minha vida? E não é por menos que no oráculo de Delfos, logo à entrada, nos convidava ao autoconhecimento. Dizia assim, certo, você vai buscar a resposta dos deuses, mas em primeiro lugar, homem, conhece-te a ti mesmo. Porque se conhecendo, você conhecerá a matriz, a raiz dos seus próprios conflitos. Não deve ser transferida para o outro. Não deve ser transferida para o atendimento fraterno. Não é o médium que vai sanar todos os seus problemas, suas dúvidas, suas dores. É um caminho de construção consciente. Por isso mesmo, sempre que nos percebemos nos colocando na situação de vítima, devemos nos questionar: de que tipo de responsabilidade eu estou tentando fugir? De que tipo de responsabilidade eu não quero assumir, ou porque sinto insegurança, ou porque é mais cômodo que os outros tomem decisões por mim, ou porque eu desejo permanecer nessa situação de queixoso, porque foi assim que eu me acostumei, foi assim que eu aprendi, e agora não consigo me libertar de tudo isso. É por isso que Joana de Ângeles estabelece: diante de quaisquer injunções perturbadoras, o enfrentamento tranquilo com as ocorrências deve ser a primeira atitude a ser tomada, qual se buscasse Apolo ou discernimento, deixando-se conduzir pela razão lúcida, a sibila, e descobrisse a real finalidade de todos os fatos existenciais. Então, Joana faz uma analogia com o oráculo de Delfos a partir da nossa própria consciência. Apolo, que muitas vezes na mitologia grega é considerado o deus da consciência, o deus solar, se encontra em nós mesmos, na condição de portadores da consciência maior, que vem através do arquétipo do self. Nós temos as respostas. A nossa intuição fala. Muitas vezes o problema é que o ego não está atento ou não quer escutar as respostas que vêm do self, porque muitas vezes significam dores. Significam que teremos que passar por guerras, que teremos que passar por desafios. E quem é que quer enfrentar desafios? Quem está disposto a enfrentar a guerra, a batalha pela conquista da consciência? Nós temos que trazer à tona esse discernimento, deixando-se conduzir pela razão lúcida, a sibila. Então, a razão lúcida é que faz a ponte entre o ego e o self. Para que eu possa atingir a consciência do self, minha razão tem que estar lúcida. O discernimento tranquilo, muitas vezes, tenho que me distanciar um pouco do conteúdo emocional perturbador. Como alguém que sobe numa montanha para verificar o que ocorre por baixo, no pé da montanha. Assim eu posso fazer comigo. Quando vivenciar uma situação perturbadora, me perguntar, bem, se isso estivesse acontecendo com uma outra pessoa, qual seria a decisão que eu acharia mais conveniente, mais consciente? Tomando essa decisão que eu quero tomar a partir do problema que eu tenho, o que eu sinto, o que eu percebo, se eu conseguir me ver na condição de um espírito mais evoluído, como é que eu percebo a atitude e a escolha de um espírito evoluído? São exercícios que nós podemos fazer para ativar essa instância e sair da queixa e da lamentação. E por fim, conclui Joana de Ângeles, conscientizar-se, pois, o paciente, de que ele é herdeiro de si mesmo e as conjunturas desafiadoras em que se encontra podem ser modificadas a esforço pessoal
deve ser o primeiro passo para o autoencontro, para o despertamento da consciência de si, para a futura vitória sobre as dificuldades momentâneas. Então, seja qual for o chamado da nossa consciência, devemos perceber em nós onde se encontra enraizada a culpa em mim. Aonde é que eu perco tempo ainda nas lamentações? Aonde espero ainda uma solução mágica, como tentou fazer a paciente Ilse, buscando o analista James Hollis, para que ele fosse um dos justos a escutar a sua história, como se de uma forma mágica aquilo fosse sendo diluído. É certo, a catarse proporciona uma diluição do conteúdo perturbador. Mas libertar-se da culpa, libertar-se da lamentação, da vítima, da queixa de si mesmo, exige um esforço além. Além da identificação do fato perturbador, uma tomada de consciência, de responsabilidade para si mesmo. Eu sou responsável pelas minhas escolhas. Ao mesmo tempo, auto-perdão, me perdoando dos equívocos passados, porque se me encontrava num patamar diferente de consciência. E a partir disso, proceder o caminho de libertação. Nós temos ao nosso dispor todas essas possibilidades. A possibilidade de sermos cada vez mais conscientes perante a vida, perante nós mesmos, perante as nossas escolhas, não transferindo para os outros a responsabilidade que cumpre a cada um de nós, que é a de construir a cada dia um ser mais pleno, mais digno, mais nobre. Então ficam aqui as nossas reflexões a respeito da culpa e das lamentações, aguardando vocês até um próximo encontro. Muita paz a todos. Boa noite. Hoje nós vamos terminar o nosso módulo dos gigantes da alma. E vamos falar de duas emoções que, como todas as outras, nós sentimos muito pouco, mas hoje nós vamos começar a nossa conversa falando da raiva. Mas antes disso, eu queria voltar bastante no tempo e entrar no templo, no mundo da mitologia. Conta a mitologia grega que lá no reino de Hades, no inferno, existe e reside um cão. E esse cão tem 3 cabeças. É um cão imenso e que é muito difícil passar por ele. Já é muito difícil passar um mortal pelo próprio Hades, mas atravessar o Hades, encontrar com Cérbero e passar por ele vivo é ainda mais difícil. Cérbero é esse cão de 3 cabeças, feroz, indomado, mas segundo a mitologia existe uma forma de passar por ele. É preciso levar pão. E você joga o pão, enquanto o Cérbero corre para pegar o pão, você passa e entra no Hades. Mas é necessário lembrar que é preciso trazer pão para a volta, porque normalmente ele sente o cheiro daquele que sai do Hades ainda vivo. Mas Cérbero, que é esse cão de 3 cabeças, como tudo na mitologia, tem uma simbologia. E esse cão imenso, se todos nós começarmos a pensar em um cão imenso, com 3 cabeças, com aquelas bocas imensas, e latindo e feroz, nós começamos a pensar que talvez este cão seja um cão conhecido de nós. Toda vez que nós estamos em um estado muito profundo, seja ele melancólico, seja ele depressivo, ou simplesmente porque estamos entrando em contato com as nossas questões profundas, nós nos deparamos com esse cão. E esse cão, Cérbero, se chama raiva. Segundo as análises
os analistas da psicologia junguiana, esse cão, cada cabeça representa um tipo de raiva e que todos nós sentimos essa raiva, seja ela numa dimensão ou noutra dimensão. A primeira cabeça, que seria essa cabeça do centro ou a cabeça principal, ela representa a raiva que Jung vai chamar de arquetípica, aquela raiva que todos nós sentimos. E essa raiva surge na nossa vida por conta da constrição. Seria tudo aquilo que, a partir do momento em que eu começo a crescer e a me desenvolver como pessoa humana, tudo aquilo que me é impedido, tudo aquilo que me é negado, tudo aquilo que me tira o espaço do ego, o espaço egocêntrico da criança, que causa uma constrição, geraria ali uma raiva. É como se nós pudéssemos imaginar que em nós, na nossa psique, tem umas sacolinhas, e eu gosto sempre de fazer a representação das sacolinhas, e lá tem uma sacolinha que tem o nome raiva. E tudo o que acontece na minha vida, desde o momento do meu nascimento, que contraria a minha formação, a minha vontade, o meu desejo, faz um volume na minha sacolinha de raiva. E essa raiva, Jung chama dessa raiva que todos nós vamos sentir de uma forma ou de outra, porque no nosso processo de amadurecimento psicológico, a constrição fará parte do caminhar. Joana, a psicologia espírita, vai trazer para nós que esta raiva é aquela raiva gerada da nossa ancestralidade, do espírito endividado que somos e que trazemos no decorrer da nossa história situações que nos causaram constrangimento, que nos causaram limitações e que isso vai na vida presente trazer de novo e acender de novo, fazendo assim com que esta raiva, essa emoção primária, ressurja. A segunda cabeça representaria aquela raiva chamada ou originada de uma autoalienação. Então podemos dizer que, a partir do momento em que todos nós somos constrangidos e contrariados no nosso processo de evolução, de crescimento, eu, por medo, por fuga, por conta dos meus complexos, por conta dos meus atavismos, começo a construir um mundo irreal, mas real para mim. Graças aos complexos, à persona, eu vou construindo toda uma autoimagem, toda uma situação que não é de fato real. E toda vez que algo aconteça que contraria essa minha realidade virtual, essa autoalienação, imposta, claro, por mim, gera uma raiva. E aí a terceira cabeça vai complementar tudo isso. A terceira cabeça é aquela raiva gerada por mim mesma. Então, quando eu passo pela raiva arquetípica, quando eu vou viver de novo uma raiva porque a minha vontade, o meu mundo irreal é invadido, eu me dou conta, por conta do processo de crescimento, que eu imponho a mim mesma condições e situações que também geram raiva. E aí esse cão de 3 cabeças, chamado Cérbero, esta raiva tão indomável às vezes, é a nossa companheira também na caminhada e no crescimento evolutivo. Então, Joana de Ângeles, em Autodescobrimento, ela diz que a raiva é um fator de frequentes conflitos, que aparece repentinamente, provocando altas descargas de adrenalina na corrente sanguínea, alterando o equilíbrio orgânico e, sobretudo, o emocional. Essa raiva, que é esse fator que gera tantos conflitos, e seria impossível perguntar a alguém se já sentiu ou se não sentiu raiva, e a resposta automática sempre vai ser essa, já. Em algum momento da nossa vida, nós sentimos raiva, sim, porque isso é da natureza humana, então vamos sentir. Mas essa raiva, que, como Joana diz, vai aparecer repentinamente, ela é uma emoção primária. E como ela alimenta a maioria dos nossos complexos, ela vem, invade a consciência e praticamente tem vida autônoma. Por isso, a reação da raiva normalmente é contrária à nossa reação normal. Aquela pessoa que muitas vezes é calminha e quando está com raiva,
né? A gente desconhece a pessoa, desconhece aquilo que sai lá de dentro da pessoa. E com isso, claro, tem toda uma mudança orgânica, né? Um aumento da carga de adrenalina na corrente sanguínea, o que vai, com o tempo, com a repetição disso, vai gerar toda uma desorganização orgânica, física e, sobretudo, eu diria principalmente, emocional. Então, muitas vezes, por uma condição reativa àquele impulso da raiva, até porque a raiva é uma emoção, que dificilmente ela é aceita, ou quase nunca ela é aceita. Então, uma criança ali, quando pequenininha, naquele processo de constranger que nós passamos, quando a criança manifesta qualquer coisa parecida com raiva, automaticamente ela é reprimida. É feio, mamãe não gosta, a pró não gosta, os amiguinhos não gostam. Então, principalmente hoje, onde a moda é ser politicamente correto e tudo muito enquadrado e bonitinho, a raiva não tem muito espaço. Então, isso vai gerando nesse vivenciar a raiva todo o momento e não saber trabalhar com ela ou expressá-la da maneira mais adequada, vai criando um desconforto emocional que pode levar a danos psicológicos graves e principalmente orgânicos, daí todas as doenças, principalmente os cânceres, que são respostas do corpo a um excesso, muitas vezes, de raiva, né? E a gente vai vendo todas essas questões. O que é interessante a gente perceber, voltando à mitologia, é que só uma vez, segundo a história mitológica, Cérbero saiu do Hades. Só um único herói conseguiu lidar com Cérbero. Daí, o que vem para todos nós é que não é tão fácil assim lidar com a raiva, mas que é necessário fazer todo um esforço e um empenho heróico. E aí eu vou mais, Hercúleo, porque Hércules foi o único herói que conseguiu chegar lá. E ele conseguiu tirar Cérbero do Hades e trouxe Cérbero para tomar sol, à luz da consciência. E lá, agonizando, Cérbero então pôde se submeter à vontade do herói. Então esse é o exercício com a raiva, é trazer todo aquele conteúdo para a consciência, sabendo que esse conteúdo vai ter uma carga afetiva e emocional muito densa e muito forte, porque ela faz parte das nossas sacolas, dos complexos, das nossas deficiências e dos nossos medos. Então, inerente a todos os animais, no ser humano, porque portador de vontade e discernimento, é responsável por transtornos que conseguem obscurecer-lhe a razão e perturbar-lhe o equilíbrio, produzindo danos emocionais. Todos nós temos raiva, inclusive os animais. Isso aí nós conseguimos perceber, até porque a raiva vem do nosso estado primário ainda. Mas como nós somos, ou pelo menos deveríamos ser dotados de razão, essa raiva deveria passar por todo um processo de filtragem. Como isso é muito difícil, justamente como Joana afirma, obscurece a razão, assim como os complexos, essa raiva vem e nos tira do equilíbrio. E aí nós vemos todo o dano emocional causado pela raiva. Não só emocional, como social também. Porque quando estamos levados e somos deixados levar pela raiva, muitas vezes nós temos reações e não ações inadequadas. Eu lembro de uma situação que aconteceu comigo há um tempo atrás, há mais ou menos 8 anos atrás, e em uma situação de trabalho, até porque nós não temos raiva no trabalho, né? Mas eu tive raiva no trabalho. E aí uma situação, né, bem complicada, e a pessoa me gerou um constrangimento, não um constrangimento social, mas por todo um processo que estava em andamento. E aí no outro dia eu estava com muita raiva mesmo. E eu acordei de manhã, olhei assim no espelho e disse, hoje eu vou ficar o dia todo com raiva. Eu estava com raiva. E fui para o trabalho. E aí a primeira pessoa, quando a gente está com raiva, é igual quem tem medo de barata. Está com raiva da pessoa, a primeira pessoa que você vai ver é a criatura. Então eu chego no trabalho e me deparo com a figura. E aí eu respirei, porque aí a adrenalina sobe, você se arrepia igual a bicho, né? Arrepia, a unha cresce, você já quer atacar o pescoço.
eu respirei fundo, aí lembrei de Joana de Ângeles, do Evangelho, e aí 70 vezes 7, e haja contar, passei pela pessoa e não dei nem bom dia. E aí a pessoa, que normalmente quem faz não se dá conta do estrago, aí olhou para mim e pensou, tem algum problema? Eu respirei fundo e disse, com quem? Aí travamos uma conversa amistosa, vocês imaginam, né? Assim, muito monossilábica praticamente. E aí a pessoa, era um homem, se deu conta de que eu estava com raiva. Aí olhou bem para mim e fez, você está com raiva de mim? Aí eu olhei bem nos olhos da pessoa e disse, estou com muita raiva. E se eu fosse você, eu não falava comigo mais nenhuma palavra, por segurança. E aí a pessoa ficou chocada. Disse, você é terapeuta e está com raiva? Eu disse, estou. Uma raiva espírita, com uma raiva terapêutica, com a raiva de tudo que você quiser. E aí a pessoa saiu, foi embora. Mas eu fiquei a pensar nesse questionamento do colega, né? Por que ele achava que eu não podia ter raiva? Eu não sei se ele não concordava com a minha raiva, no sentido geral, ou com a minha raiva direcionada à pessoa dele, né? E eu passei o resto do dia, depois que eu falei isso com ele, eu decidi que eu não ia passar mais o dia com raiva e a raiva passou. Mas isso nos leva muito a um questionamento. Como eu lido com a raiva? Porque a gente às vezes diz assim, é preciso deixar. Se guarda, tem um treco, um infarto fulminante, morre lá duro. Se não guarda, voa no pescoço da pessoa. E aí, faz o que com essa raiva? E aí o exercício da raiva, o lidar com a raiva, vai passar pelo mesmo exercício dos conflitos, dos complexos. Toda vez que eu sou tomada pela emoção da raiva, e aí a gente precisa evitar que aconteça exatamente o que Joana chama a atenção aí. Eu não posso deixar que a minha razão saia do comando. Então, eu preciso fazer aquilo que a dona de casa faz quando cata o feijão. Eu vou ter que separar o feijão bom do feijão ruim, as casquinhas, as pedrinhas, e ver naquele contexto geral o que é meu. Porque o que é meu precisa ser cuidado por mim. O que é do outro vai ficar com ele. O que não quer dizer que eu não vá sentir a raiva. Eu vou sentir a raiva. Eu só não tenho o direito de voar no pescoço da pessoa, de arrancar os cílios, arrancar os olhos. Isso não nos cabe mais. Mas você vai sentir a raiva. A grande diferença agora é que essa reação é substituída agora por uma ação. Porque a minha razão me favorece isso agora. Então, agora eu tenho condições de pensar, de avaliar, de reavaliar, de ressignificar, de chegar para a pessoa e propor uma conversa saudável, uma conversa adulta. Se necessário for, romper essa situação sem acusações, mas admitindo não só para o outro, mas para si mesmo que está sentindo raiva. Porque o grande problema, e o maior de todos eles, é quando você não assume para você a raiva. E aí a gente entra naquela segunda cabeça de Cérbero, a autoalienação. E aí eu começo a dizer que eu não tenho raiva, né? Que eu nunca senti raiva, está com algum problema muito sério. Né? Porque nunca sentiu raiva, está indiferente às coisas. E se está indiferente, a esquizofrenia pode ser uma grande companheira, porque quem não sente nada e tem embotamento afetivo, tem problemas psiquiátricos. Então, eu preciso assumir para mim que a raiva vai fazer parte do meu processo, vai fazer parte da minha caminhada, mas que a raiva não vai ser a minha condutora, e sim mais uma emoção que eu vou aprender a lidar e que vou reconhecer também como sendo minha. Então, a raiva instala-se com facilidade nas pessoas que perderam a autoestima e se comprazem no cuidado pela imagem que projetam, e não pelo valor de si mesmas. E aí a gente vê bem a representação da segunda cabeça, né, dessa raiva gerada por um processo autoalienante. Então, essa pessoa que facilmente está irritada, tem pessoas que são irritáveis. Você tem a sensação, às vezes, quando as vê, que tem aquele negocinho da bomba, ela e que a qualquer momento explode, né? Por conta da quantidade de frustrações, de insatisfações que vai guardando durante toda a vida, porque pretende
manter uma autoimagem idealizada de uma pessoa muito boa, de uma pessoa muito pacífica. Não que a pessoa não seja ou não possa ser, mas ninguém vai chegar, como Jung sempre coloca, ninguém vai chegar ao cume de uma montanha sem passar pelo sopé da mesma. Não adianta você imaginar, ter ideias ou imaginações de luz e achar que com isso a sua sombra, a sua treva vai se diluir. Então, para que eu seja pacífica, seja tolerante, seja pessoa bondosa, o homem e a mulher de bem que todos nós queremos ser, eu preciso reconhecer em mim todas as minhas emoções. E com isso, trabalhar, porque a baixa autoestima é uma grande colaboradora da raiva. Porque se eu não acredito em mim mesma, se eu não reconheço o meu valor em mim, tudo que aconteça fora desse contexto vai atingir diretamente a mim, porque eu não tenho referencial. Então, se dizem que eu sou determinada coisa, eu acredito, porque se meu valor não está comigo, e isso vai gerando toda uma situação que a gente volta para aquela raiva arquetípica da constrição. Se eu não posso me expandir e evoluir dentro do espaço que eu habito, eu estou sendo constringida, apertada, sufocada. E isso vai gerando uma raiva que vem da nossa ancestralidade. Então, toda vez, como Joana vai chamar a atenção, que eu me perceba sendo um alvo fácil da raiva, é importante que eu reavalie a minha autoestima. Como está a minha relação comigo mesma? Como está o meu valor? Ou melhor, onde está o meu valor? Está em mim ou está naquilo que os outros dizem que eu sou? E aí eu me lembro muito de um caso de uma jovem chamada Joyce. E Joyce era aquela pessoa boa, aquela pessoa que você podia contar com ela a qualquer momento, a qualquer hora do dia, para qualquer situação. Joyce era a típica pessoa que era a última da fila sempre. E Joyce vivia, ela foi criada, na verdade, cresceu em um ambiente com pais alcoolistas. Joyce criou os irmãos, porque ela era a filha mais velha, e ela aprendeu desde muito cedo, desde muito jovem, a abrir mão da própria vida. Ela abriu mão da sua vida, abriu mão dos seus sonhos, abriu mão de tudo o que ela queria, porque ela não tinha apoio emocional, segurança naquelas imagens primordiais para a formação da psique, o pai e a mãe. Então Joyce vai assumir essa família e esses irmãos crescem e para seguir o modelo daquela constituição familiar, os irmãos também se tornam usuários de drogas. E Joyce sempre muito simpática, feliz, sorridente, não havia problema nenhum, não existia problema para Joyce. Ela tinha um grande sonho na vida que era ser enfermeira, mas não deu para fazer o curso de enfermagem, se torna assistente social. E vai fazer no trabalho aquilo que ela já estava bem prática em fazer em casa, né? Atender, ajudar, acolher, todo momento. Mas Joyce, essa pessoa extremamente sorridente, sempre feliz e que não tinha mágoa, não tinha rancor, não tinha raiva de absolutamente ninguém, depois de um determinado tempo, foi acometida de fortes dores de enxaqueca. A cabeça de Joyce só faltava explodir. E nesse período, quando ela buscou ajuda, ela não fazia ideia do que ia sair daquela cabeça que pulsava o dia inteiro. Então, no seu processo terapêutico, Joyce começa então a sua queixa da dor de cabeça. Não havia nenhum outro problema na vida de Joyce a não ser a dor de cabeça. Mas, como ela foi escolher uma terapia profunda, no mergulhar dos seus processos, né, de sua vida, dos seus complexos, percebe-se uma coincidência da instalação da enxaqueca com a vida atual de Joyce. As dores de cabeça começam exatamente no período em que os pais de Joyce vão sair do interior e vão morar na sua casa. Então o terapeuta começa a desconfiar que existe alguma ligação entre a dor de cabeça insistente e o retorno desses pais, de certa forma, abusivos e negligentes durante toda a vida de Joyce. E para que eu possa encurtar a história, Joyce vai se dar conta que toda aquela sua dor de cabeça, aquela sua enxaqueca, era raiva. Era toda a raiva que Joyce tinha juntado durante toda a sua vida. Porque como ela construiu uma imagem, e aí a gente vai para a questão da autoalienação, como ela construiu uma imagem muito forte de uma pessoa boa, comportada, atenciosa e prestativa, ela não podia fazer mal a ninguém, a não ser a uma pessoa, a ela mesma.
E aí ela se permitiu punir através das fortes dores de cabeça. Mas eu vou continuar com a história de Joyce porque eu quero pegar um pouquinho aqui das frases. A raiva é uma legítima reação da alma ao seu ferimento. James Hollis, e essa Joyce, essa história que eu estou contando, foi uma paciente dele. Então, James Hollis, ao analisar a história de Joyce, ele vai perceber que a raiva era uma forma da alma mostrar onde estava a sua ferida. E que, por isso, a raiva deveria também ser respeitada. Deveria ser também acolhida e cuidada, para que ela pudesse se transformar. Mas para que Joyce passasse dessa situação de reconhecimento de uma raiva, de perceber que estava sentada em uma montanha de raiva e que estava fazendo mal à única pessoa que ela permitia fazer, precisava que ela passasse por uma outra etapa, e talvez a mais dolorosa de todas elas. Era reconhecer que todo aquele mal que ela vivia tinha sido causado por ela mesma. E aí a terceira cabeça de Cérbero, a raiva imposta por nós mesmos, aquela situação que eu crio para mim. E toda a questão de Joyce, no decorrer da história da sua terapia, é ela se dando conta não só da vida que ela escolheu viver, mas da vida que ela não viveu. De tudo que ela abriu mão, de tudo que ela poderia ser e não foi. De todas as experiências que ela poderia ter vivido e que ela não viveu, porque ela queria preservar a imagem que ela criou lá na infância, na esperança, inocente, é claro, de ser amada, de ser reconhecida pelos pais. Então, James Hollis continua. A raiva não é apenas parte do sistema de defesa da psique, como também uma intimação vital, que, quando detectada, pode conduzir à cura da alma. E é muito importante, eu acho sempre muito importante chamar a atenção, que tudo que existe em nós, tanto aquilo que é reconhecido por nós como algo positivo, como aquilo que também é reconhecido não só por nós, mas também pela sociedade como algo negativo, nada disso é ruim para nós. Até a raiva, ela pode me conduzir a uma cura, não física, mas uma cura da minha alma. Reconhecer as minhas feridas, saber exatamente onde naquele ponto, talvez em uma vida passada, ou mesmo nessa, mas também na outra, que eu possa ter falhado. Aquele ponto que em mim é assim como em Aquiles, aquele ponto no calcanhar onde é frágil, onde uma flecha pode de fato tirá-lo da vida, tirá-lo da história. E eu estava lendo, eu estou bem mitológico esses dias, e eu estava lendo sobre Aquiles. E Aquiles, a palavra Aquiles significa luto, né? Então, esse próprio herói que trazia o luto, o herói do luto, que tem o seu ponto vulnerável e que trazia por onde passava, por onde ele caminhava, ele gerava muita raiva, porque ele trazia a morte. Mas a morte, sempre num sentido mitológico e simbólico, é a transformação. É aquele processo que todos nós precisamos passar. Então, a raiva, ela não só é uma forma de defesa, e aí nós vemos todo o nosso comportamento, muitas vezes, defensivo, irritável, mas é também uma possibilidade da cura da nossa alma. E aí James Hollis continua. Quando somos capazes de reconhecer a raiva, detectar suas origens, perceber seus efeitos sobre o nosso eu imaginal, finalmente podemos nos libertar dos limites do passado. E aí ele vai nos mostrar que quando eu reconheço isso, quando eu percebo a sua origem e principalmente quando eu percebo o efeito disso no eu que eu imagino ser, na nossa persona, né, eu posso me libertar de tudo que me prende no meu passado. E isso foi o que aconteceu na história de Joyce. Quando Joyce pôde finalmente perceber que toda aquela imagem de bondade, de compreensão, de tolerância construída por ela era uma forma de defesa de toda a crueldade que a criança que ela foi viveu e sentia, ela pôde assim manifestar a sua raiva, dizer da sua raiva, falar da sua raiva, falar dos seus medos. E aí ela pôde viver a cura. No caso dela, que tinha um sintoma, a cura também física, mas principalmente o ganho de uma autenticidade.
E o passo que ela fez depois desse processo terapêutico foi conversar com os pais, conversar com os irmãos e pedir para eles que voltassem para a casa deles. E seguiu sua vida, mudando de apartamento, indo morando sozinha e viver o que ela acreditava agora ser a sua liberdade. Não no sentido de romper com a família, mas no sentido de permitir-se ser ela mesma, que foi o que Joyce conquistou. Mas quando a nossa raiva, que fica ali guardada e que eu não trabalho, que eu não coloco para fora, fica ali dentro, sabe, que igual a vaca remoendo, 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 eu começo não só a sentir aquela situação do momento, mas eu começo a ressentir. E toda vez que essa raiva que não saiu e que ficou lá dentro, e que eu revivo e ressinto, eu dou um passo agora para o ressentimento. Ressentimento, rancor, tudo é a mesma coisa. E aí nós nos perguntamos, será que é fácil para alguém dizer assim, eu sou uma pessoa muito rancorosa? Ninguém diz isso, né? Ninguém vai dizer isso. Eu sou rancorosa, uma pessoa que fica ali remoendo a mesma coisa. Quem sou eu? Já esqueci, já perdoei, mas se fizer de novo, né? Ou então, melhor, perdoei, mas não esqueço. Né? Tudo bem que a gente tem cérebro e não vai esquecer, mas toda vez que eu falo de uma situação, toda vez que o meu assunto gira em torno do mesmo tema, isso é uma demonstração de que eu estou ressentida. Eu estou ressentindo a situação. Então, eu estou magoada. É como uma ferida que a raiva abriu, mas que ainda está facilmente sendo inflamada, sendo atacada. Então, o ressentimento, como a própria palavra vai dizer, é o ressentir. Então, eu revivo aquilo ainda com a mesma intensidade da emoção. Certa feita, eu conversava com uma pessoa e a pessoa estava me contando um caso de uma discussão com um amigo. E aí a pessoa foi contando e ia se exaltando, começou a transpirar e a voz foi subindo e a veia foi inchando e aquilo tudo, e eu achando que aquela situação tinha acontecido há horas atrás. E aí quando a pessoa contou, né, aí eu falei assim, mas tem quanto tempo que isso aconteceu? Pasmem. Eu vou dar ideia só para vocês sentirem o drama da situação. A pessoa que me contava o fato tem hoje 72 anos. O fato aconteceu aos 7. E tinha toda esta emoção, né? Sudorese, ficou vermelho, quase que a pressão subiu, quase a pessoa desencarnou, porque sentiu tudo de novo. E o mais interessante é que quando eu cheguei para a pessoa, eu disse assim, mas quanto rancor... Mas eu não sou rancoroso, era um homem, né? Eu não sou rancoroso, eu só não esqueço o que me fizeram, né? Mas aí a gente consegue perceber a quantidade da emoção que ainda está envolvido ali. E isso significa que parte de mim está presa à situação. Parte de mim, os meus complexos, os meus medos estão ali presentes. E é por isso que quando eu revivo, a emoção me toma de novo e age em mim da mesma forma da primeira vez. Então, Joana vai dizer que a raiva não extravasada ou liberada, no mesmo nível da agressão recebida, torna-se cruel adversário do indivíduo, tomando a forma hostil de ressentimento, que descarrega vibrações vigorosas na corrente energética mantenedora do equilíbrio, desarmonizando o ciclo vital. E aí a gente vai percebendo que o dano que isso vai causando no próprio organismo, né? Porque é aquela descarga elétrica que é toda hora colocada. Pensa que quando você está ressentida, magoada com uma pessoa, toda vez que você encontra a pessoa, vem tudo, né? Aí muitas vezes, vocês lembram que quando eu falei da inveja, eu apresentei a filha predileta da inveja, que é a fofoca, né? A filha predileta do ressentimento, quem é? Aquilo que se dizem que se come frio, a vingança, né? Então, a vingança é o que vai aparecer muitas vezes nesse ressentir. Porque cada vez que você ressente, você coloca mais algum conteúdo. Outro conteúdo, que não é do outro, é seu.
São suas questões que você não trabalha, são seus complexos, a sua sombra, que vai recheando a situação e quando aquilo retorna, quando aquilo volta, muitas vezes volta na forma de uma vingança. É muito comum percebermos relacionamentos que toda a base do relacionamento é a vingança, né? A pessoa está magoada, está ressentida e aí se mantém unida a uma pessoa, seja afetivamente, amizade, o que for, muito mais agora alimentado pela vingança do que por um afeto, né, por um sentimento nobre. Então, toda vez quando o indivíduo se sente defraudado, a sua ambição desmedida rebela-se, permitindo que o ego seja atingido e subestimado, gerando sentimentos controvertidos de ódio, de rancor, de ressentimento. É muito interessante que Joana vai nos chamar muito a atenção com relação ao ressentimento por conta da ânsia de poder. Então, o complexo de poder, o desejo de poder é muitas vezes aquele alimento que vai dar a mim condições de criar o ressentimento, de manter o ressentimento, na verdade. Então, como eu quero, ou seja, a minha ânsia de poder deseja que as coisas aconteçam da forma que eu espero, da forma que eu quero, o ego inflado, quando atingido, vai gerar a raiva. E essa raiva não aceita por um ego imaturo, que não aceita ser frustrado nem decepcionado, vai ficar ali revivendo, remoendo e vai se sentir magoado. Aí aparece a vítima, aparece aquela pessoa queixosa, que acusa, que cobra. E aí ela vai chamar justamente a atenção para isso. Então, toda vez que eu me sentir defraudada, toda vez que o meu ego é atingido e eu me sinta subestimada, e aí a gente vê a questão da autoestima aparecendo, dos meus complexos de inferioridade, é possível que se instale em mim o ressentimento. Então, como é que eu posso avaliar isso toda vez que eu estou na queixa? Se eu estou me queixando demais, se eu não consigo perceber qual é a minha parte naquela situação, eu estou alimentando o ressentimento, né? Toda situação, e é muito comum, às vezes, nós percebermos isso. Assim, há sempre uma queixa de que os outros me causam alguma situação. Nunca sou eu a causadora, sempre é o outro. Então, eu saio de trabalho, entro em trabalho, saio de casamento, entro em casamento, saio de relacionamento, entro em relacionamento, e os outros sempre fazem algo em mim, e eu nunca faço nada no outro. Então, sempre a minha queixa, a minha fala vai estar recheada pela vítima, né? Coitadinha de mim, eu sou uma pessoa tão boa, né? Eu não mereço isso, isso não é justo, porque logo comigo. E aí nós vamos vendo essa pessoa que vai levando a vida inteira ali alimentando esse processo de mágoa, e que muitas vezes, e eu diria talvez até na maioria das vezes, não se dá conta que faz com o outro exatamente aquilo que se queixa. Por conta desse ego que se encontra inflado, fragilizado pela sua inocência e que o tempo todo se vê como vítima e por isso com direito de fazer o outro passar por aquilo que ele também passou. Então, o ressentimento é fruto também da ausência de auto-amor, projeção inconsciente da sombra psicológica dos conflitos de cada qual. Então, esse ressentimento que vem, assim como a raiva, fruto de uma ausência de amor próprio. E às vezes, e principalmente na nossa cultura, que o amor próprio é interpretado como egoísmo, é importante quando a gente fala de você ter o cuidado consigo mesmo, de auto-amar-se. E nós não estamos falando de uma questão de vaidade, de manter-se sempre muito bem vestido, arrumado e qualquer outra coisa parecida. Mas principalmente na sua base quando falamos de amor, que é o autorrespeito. É o respeitar e aceitar a pessoa que se é. Esse é um princípio para que o auto-amor aconteça. Quando eu me aceito como sou, e falando em aceitar-se como é, estamos falando de aceitar as qualidades e aceitar os defeitos. O que não é uma posição de comodidade, eu sou assim mesmo e pronto. Mas sim uma situação de reconhecer, de acolher, porque a gente não transforma aquilo que a gente não conhece. Eu só mudo aquilo que eu sei que existe. Eu só posso amar aquilo que eu conheço.
Então, para que eu possa viver um processo de auto-amor, justamente para que isso não me leve a um processo de contato e confronto contínuo com a minha sombra, eu preciso amar tudo aquilo que eu sou, amar aquilo que eu fui e amar aquela que eu serei. Né? Esse é todo o processo, porque quando não, se eu desconheço tudo isso, e nós já falamos disso no nosso módulo de sombra, eu vou projetar o meu mal no outro. E como o outro ousa mostrar a mim aquilo que eu não quero ver, eu vou ter raiva do outro. Eu vou ficar ressentida com o outro, magoada com o outro. Eu vou ter rancor do outro e é muito provável que eu queira me vingar do outro. Porque ele insiste em mostrar aquilo que é meu e que eu estou fazendo questão de esconder. Então é importante que a gente entre em contato com isso, porque como dizia Shakespeare, guardar ressentimento é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Né? Então você fica alimentando aquilo, olhando o outro, fuzilando, e a pessoa lá límpida e serena, tranquila, não está sentindo nada, a não ser que esteja em uma sintonia igual à sua, e você ali esperando que a pessoa caia fulminada e ela não vai cair. Né? Então, como ele afirmava, ressentimento é veneno. E toda vez que nós guardamos isso em nós, nós estamos nos envenenando. E daí nós vamos perceber depois toda uma situação orgânica, pressão alta, problemas gástricos, tumores, dores de cabeça, enxaquecas fortes, tudo isso como fruto de uma situação do pensamento que eu fico criando para mim todo o tempo. E aí nós voltamos para a nossa questão da terceira cabeça de Cérbero. Quando eu simplesmente preciso reconhecer a raiva que eu gero, a raiva que eu sinto de mim por perceber que não faço o que é melhor para mim. E assim como Hércules, que possamos pegar esse Cérbero, levar até a luz da consciência e fazer com que ele sedento, né, por conta do sol, daquele ar asfixiante que é para ele acostumado às profundezas do inconsciente e da sombra, possa submeter-se à minha vontade e eu possa conduzi-lo para onde eu quiser, da forma que eu quiser. Muita paz e até o nosso próximo encontro.